Então, eu estou aqui, né, mediando esse evento. Eu sempre, para mim, é o maior prazer do mundo conversar com quem está em transição de carreira, porque eu passei por uma, tá? Eu não sou formado em computação em si, eu sou formado em engenharia mecatrônica, né? Então, eu vi computação, mas o meu curso não era só sobre computação. Então, eu também fiz uma transição de carreira, beleza? E hoje a gente tem um super convidado, esse sim é da área de computação, esse sim está no mercado há vários anos, que é o Sibelius. O Sibelius é cofundador e ele também é CTO, né, da empresa UV, que é uma empresa, pessoal, que mexe com Pix, né? Então, dentre outras coisas, né, eles trabalham desenvolvendo coisas nessa área de Pix, de pagamento. Chega aí, ô Sibelius. E aí, pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Então, sim, ô Sibelius, de Então boa. tá certo. A ideia aqui é mostrar um pouco do dia a dia, mais da vida real mesmo, né? De um programador ou de um nível C-level, né? Um CTO. Quem que é a pessoa responsável pela parte técnica de uma startup em alto crescimento. Mostrar milhares de coisas, milhares de ferramentas que a gente usa aqui para auxiliar na nossa tarefa, né? Não é só código, né? Tem muito mais que código, né? Para entender como que funciona um sistema em produção. Ah, legal. Sibelius, você também é formado em ciência da computação, né? Isso, eu sou formado em Ciência da Computação pela USP de São Carlos, que é chamado ICMC, ou para quem estudou lá de fato, a gente chama de CAASO, cada USP tem um nome. Então eu tive essa formação, é bem técnica mesmo, bem matemática. Tem muita matemática, física, engenharia, né? Então tem muito embasamento teórico, né? E aí esse embasamento teórico permite que eu consiga aprender coisas novas, né? Novos frameworks. Então, em vez deles ensinarem React ou Angular, alguma coisa assim, a gente aprenderia a base mesmo, HTML, CSS, JS, e com isso a gente consegue aprender as coisas que mudam, né? Então, várias coisas vão mudar ao longo do tempo, framework surge toda hora no mundo JS, só que a base, né, os conceitos básicos, como que o computador funciona, como que o browser funciona, redes, como funciona redes e outras coisas, essas coisas são mais estáveis, né? Então, você ter essa base das coisas mais estáveis, matemática, cálculo e outras coisas, ajuda você a aprender essas coisas novas, né? Então, a sua curva de aprendizado diminui, com isso você consegue alcançar todo mundo, né? Legal. Uma coisa legal, pessoal, que o Sibelius falou, né? Que a gente até já vai conversar também daqui a pouco, é o seguinte: no mundo da programação, a gente fica com muita dúvida, porque a todo momento a gente é bombardeado por informações. Então, eu não sei se vocês já entraram no YouTube, né? Então, o Sibelius também, né, mexe com conteúdo para o YouTube, ele deve saber disso. Então, toda hora aparece um cara falando: se você não sabe disso, você não sabe o que é programar, se você não sabe isso, né? Então, tem muito conteúdo. E, no fundo, poucas coisas, você não precisa aprender um mundaréu de coisas, né? Você aprende o básico bem, e depois disso você consegue construir toda a sua base, né? Todo o seu alicerce, né? Você constrói seu alicerce e a partir daí você vai construindo o seu conhecimento. Então, a gente foca na base da programação, né? E a gente já vai ver também um pouquinho sobre o que é programar, né? Afinal de contas. Então, assim, não pensem que realmente é muita coisa, é muita tecnologia, mas não precisa nem de longe saber tudo. É só aprender a base e a partir daí vocês vão ver que desembola fácil, igual o Sibelius falou. Sibelius, uma pergunta, né, para começar aqui, que eu acho que é legal, é o seguinte, né? O que faz um programador? Eu acho que é uma das principais perguntas hoje, né? O que um programador faz? Tá certo. Acho que isso vai variando ao longo da sua carreira, né? Desde nível do estágio até o nível sênior, né? Então, acho que no início da carreira, como júnior, como estagiário mesmo, você vai focar muito mais em código, né? Então, depende muito da sua empresa. A empresa é super importante. Então, o ideal seria você escolher boas empresas. É claro que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, recomendo pegar qualquer empresa mesmo que seja caótico. Aprender a lidar com o caos, acho que é importante. Então, no começo, você vai focar muito em código. Então, você vai precisar melhorar muito essas coisas, if, for, loop, pegar o básico do básico e essas coisas você só aprende programando, não tem muito o que fazer. Aquele ali code pode ajudar, aqueles testes de algoritmos, estrutura de dados, mesmo que você não vá usar isso no dia a dia, é mais para fortalecer sua questão de lógica, né?
Matemática Ah, também vem muito nessa coisa de lógica. Então, como que você estrutura seu programa, seu banco de dados para resolver tal problema, né? Então, no começo, você vai focar muito mais nessa coisa. Alguém vai te dar uma tarefinha, que normalmente o ideal seria que ela fosse pequena e que você conseguisse fazer, sei lá, em 1, 2 dias, até menos. E aí você vai entregar isso. Então, você vai entregar seu código como se fosse uma pull request. O ideal seria que alguém mais senior revisasse seu código usando code review para dar o feedback. Ah, você pode melhorar isso, faltou outra coisa. É, por que que você não fez desse jeito, de outro jeito? Então, esse feedback vai fazer você melhorar, né? Então, você tendo pessoas mais seniors na sua empresa, faz você progredir mais rápido. Então, seu gargalo de crescimento está baseado em quão senior tem na sua empresa, né? Então, esse é o e início, né? não, Sibelius, uma coisa legal também, né, é que eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas uma coisa que eu sinto muito orgulho da área de programação é que eu percebo que há uma boa vontade muito grande da comunidade em te ajudar, né? Então a gente consegue, por exemplo, tem sites que são só fóruns de dúvida, né, que você pode postar dúvidas e pessoas do mundo inteiro, inclusive, respondem, né? Correto. Ah, a computação ela tem essa coisa de open source também que eu recomendo todo mundo fazer, né? Open source é o quê? É um monte de gente que pegou os códigos que eram privados e deixou open source, deixou público. Então teve esse movimento, é bem interessante. Se você estuda a história, eu recomendo também estudar a história da computação para ver como que ela evoluiu, né? Então acho que o Linux teve bastante gente, tem o Free Software também. Eles fizeram vários open sources, que é código público, e você consegue ler esse código. Então eu recomendo você muito ler esses códigos. Talvez você não vai entender no início, porque pode ser um código meio complicado, falta alguns conceitos. Teve códigos que eu demorei bastante para entender, uns 5 anos, e até hoje tem alguns códigos que eu não entendo direito. Então, o ChatGPT, LLM, essas coisas podem te ajudar nisso, né? Agora, seguindo naquela questão de níveis, né? Depois, quando você vai para o nível pleno ou mais senior, em vez de você já trazer as tarefas mastigadas, talvez você vai estar mais próximo do cliente ou mais próximo de problemas. Então, eles vão te dar um problema e vão pedir para você montar alguma proposta, que a gente chama de RFC, que é o Request for Comments, de como você resolveria, né? Então, imagina que você é um senior aqui da UV, a gente vai falar, eu quero que você faça um cashback usando o Pix. Então, a pessoa que consegue fazer isso, ele vai ter que pensar tanto no back-end, tanto no front-end, ver como que as coisas casam, banco de dados. Então, ele não vai pensar muito passo a passo em nível de código, if, for, loop, ele não está muito preocupado nisso. Ele vai ver mais alto nível, depois separar em várias tarefinhas que a gente chama de issue, e vai entregar essa tarefa de forma incremental, ou até delegar essas tarefas para gente mais pleno ou júnior, né? Então ele vai meio que mastigar ou tornar claro o que tem que ser feito para pessoas menos sêniores, né? E ele Ah, também legal. vai trabalhar com essa ideia de revisar o código, melhorar a documentação, entender por que as pessoas estão fazendo bugs ou não estão fazendo bug, fazer pair programming. Então tem todo esse papel, né? Então no início você vai codar muito, e aí depois quando você vai mais na parte de senior, você vai estar mais preocupado não na parte do código, teoricamente o código vai virar uma coisa trivial, espera-se. Então, código é fácil, eu consigo fazer, é tranquilo. Boa parte dessas coisas vai ser automatizada de qualquer forma. Então, você vai focar mais no alto nível, modelagem de dados, arquitetura de software, escalabilidade, event-driven, outras coisas, e focar no produto. Qual que é a dor do cliente? O que eu quero resolver? Então, você vai focar muito mais na dor do cliente, regra de negócio, do que focar em código. É claro que vai ter um pouco de código, mas vai ser um pouco mais alto nível, né? Então, tem dias que talvez você nem vai codar nada, porque você está resolvendo outras coisas, ou você está ajudando outras pessoas a fazerem o que elas têm que ser feito, né? Então fica mais com o papel de você ajudar os outros do que as outras pessoas te ajudarem. Então vai invertendo isso, né? É legal porque já até responde uma pergunta, né? O João perguntou aqui na caixinha de a diferença de um desenvolvedor júnior para um pleno, né? Aí, pessoal, só para vocês entenderem, a gente costuma, não é toda empresa que trabalha assim, tá? Por exemplo, a minha empresa onde eu trabalhava não era assim. Então, lá tinha assistente nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. Então, cada empresa, né, tem as suas divisões em classes, mas geralmente a gente costuma dividir em júnior, que é a pessoa que está iniciando, pleno, que é a pessoa um pouco com mais tempo de casa, e sênior. E aí o Sibelius bateu uma tecla legal, que é o seguinte, o sênior, as tarefas atribuídas a ele estão mais ligadas à gestão e a uma visão sistêmica, né? Olhar o produto como um todo. Então, não necessariamente um desenvolvedor sênior, ele sabe codar, né? Fazer código, que a gente tem a ideia de programador como o cara que só faz código.
nem sempre o desenvolvedor sênior sabe mais código do que o desenvolvedor júnior. Às vezes o desenvolvedor júnior sabe até fazer códigos melhores, mas o desenvolvedor sênior, né, não é isso que se espera, né? A gente espera que a pessoa, quando chega em sênior, ele tem já um tempo de mercado e tudo, então ele amadureceu, mas também acontece isso, né, Cibeles? Não... Correto, depende muito da empresa, né? Aqui na UV, todo mundo, a gente deve ter uns 10 devs, todos os devs codam, inclusive eu, porque a gente foca muito em autonomia, né? Então eu exijo que todos os devs eles sejam autônomos e consigam fazer as coisas. Então, em vez de eu escrever o RFC, o Request for Comments, eu exijo que os devs mais júniors, inclusive o primeiro júnior, o estagiário, ele tem que escrever. A gente faz muito esse processo de escrita, né? Porque quando você escreve, você para de mentir para você que você sabe alguma coisa. E aí, quando você escreve ou faz diagrama no ScholarDraw, outras coisas, você mostra se você entende ou não entende o problema e quais são os seus buracos, né? Então, os júniors e plenos, ou até os sêniors, fazem os RFCs, e aí os outros do time vão criticar, no bom sentido, né? Tentar achar problemas para quando a gente for realmente desenvolver aquilo, já vai estar mais claro, então vai ser mais fácil, você não vai ter dúvida do que tem que ser feito e vai estar uma solução melhor, né? Então, para você conseguir chegar numa solução melhor ou num software melhor, ou para conseguir lidar com um problema grande, que é o caso do Pix, que parece pequeno, mas é um monstrinho, você precisa de muita gente, né? Então, você precisa trabalhar em time também. Então, por exemplo, não dá para eu fazer uma fintech com uma pessoa, né? Não ainda, né? Eu diria que no futuro vai ser possível, porque a gente vai fazer um monte de coisa open source. Mas eu acho que em 10 pessoas daria para fazer um banco. Então, Legal. então, você precisa conseguir trabalhar em time, porque você não consegue fazer tudo, né? E aí quem está muito senior não quer fazer uma tarefinha muito simples, né? Então, as tarefinhas mais simples deixa para quem está começando o júnior, e aí, como ele vai passando de nível, vai ficando um pouco mais inteligente ou mais prática, você vai dando tarefas maiores até ele evoluindo, né? E uma coisa, pessoal, legal, né, que o Sibelius falou, é o seguinte, né, desenvolver, e tem um instrutor nosso aqui, talvez vocês conheçam, né, que é o Guido, que ele fala que programar é sobre resolver problemas. Então é o seguinte, alguém tem alguma dor e ele te contrata para você resolver aquela dor. Aí surge aquela pergunta, né, mas como que você resolve o problema? E usando programação. E aí vem uma coisa legal. Todo mundo aqui, todos vocês já programaram alguma vez na vida. Vocês já programaram alguma coisa. Por exemplo, vocês já programaram uma viagem. Então, pô, eu vou acordar tal hora, vou sair tal hora. Vocês já programaram um churrasco. Então, eu vou comprar a carne, vou comprar o carvão, vou mandar mensagem para o pessoal, vou acender a churrasqueira. Então, assim, programar é uma sequência de passos, pessoal. E é uma sequência de passos lógicos, né? Por exemplo, você vai programar uma viagem, você não pode falar que vai escovar o dente e depois acordar. Não, primeiro você acorda e depois escova o dente. Assim espero, né? A não sei que você seja sonâmbulo. Mas a ideia é que programar é uma sequência de passos. E a gente programa, né? A gente faz essa sequência de passos usando comandos em uma determinada linguagem de programação, que é a forma que a gente comunica com o computador. Então, a gente escolhe uma linguagem, né, faz uma sequência de comandos que são válidos naquela linguagem, assim como no português, né, tem palavras que são válidas, por exemplo, churubolski, né, não é uma palavra válida no português. Se você escolher uma linguagem, vão ter também palavras que são válidas. Você vai pegar aquelas palavras e vai montar um programa. Né, pega o que o usuário digitou, valida se o que ele digitou está bom, e vai lá e cadastra ele em tal sistema. Então, você cria uma sequência de passos, né? Então, você cria essa sequência de passos nada mais né, para resolver algum problema, igual o Sibelius falou, né? Lá eles resolvem problemas, por exemplo, dores de pessoas que precisam de sistema para pagamento. Né? Você pode, por exemplo, programar para... Você precisa enviar um monte de e-mail. E aí, pô, enviar esses e-mails na mão é trabalhoso. Então, você cria um programinha que envia esse e-mail para vocês. Aqui na Cubus a gente é cheio de programinha assim, né? Eu, por exemplo, eu tenho né, depois de cada desafio, eu preciso enviar e-mail para os alunos. Só que são 100 alunos, né? 50 alunos, de repente. E aí eu não vou enviar um por um. Então, eu crio um programinha e envio eles, né? Então, assim, eu resolvo um problema. Então, essa é a ideia do programador, né? O dia a dia dele ali, né? O dia a dia não, né? A função do programador é resolver problemas, né? Uma sequência de passos, né? Então, eu acho que essa daí
é a ideia aí, né, complementando o que Sibelius falou aí, né, sobre nessa parte de você também, né, ter um suporte, então não, né, não precisem ficar afobados achando que precisa saber tudo, vai ter alguém sempre para te orientar. E aí, né, Sibelius, quem, né, nunca pegou, ou quem nunca, né, no começo ali, acabou escrevendo um código um pouco mal feito, né, e acabou enviando, e aí recebeu um retorno lá do sênior falando, ô, cara, melhora o código aqui, né, eu não posso aceitar esse código, não. Acho que isso aí, né? Eu acho que todo mundo já fez. Né? Sua empresa, então, aposto que pelo menos o estagiário, pelo menos, deve ter feito isso, né? Eu acho que o ideal seria você não focar muito na qualidade do seu código inicial, né? O que eu recomendo é aprender a fazer testes automatizados que testam o comportamento do seu código e depois você conseguiria refatorar o código. Que refatorar seria você pegar o mesmo código, mudar ele, mudar a estrutura dele, só que o resultado vai ser o mesmo, né? Então você não se importa muito com o primeiro estágio do código, né? Faz funcionar primeiro e aí depois você melhora, depois você otimiza, deixa rápido, deixa mais legível, né? Então é isso. Acho que o Caldeira falou também sobre isso. Programação é muita coisa de automação, né? Então, tudo que você pensar, isso daqui deveria ser automático, você poderia criar alguma automação disso, ou usando código, usando low code, tem o N8N, Zapier, outras coisas, acho que pode ser interessante até para praticar. Então, tenta pegar algum problema que você tem, ou alguma tarefa repetitiva que você faz todo dia, e tenta automatizar isso, né? Usa a linguagem que você sabe, ou aprende uma nova linguagem, né? Aqui na UV a gente usa só JavaScript, TypeScript, para quase tudo, né? A gente tem um pouco de Bash, YAML, essas coisas, mas boa parte do código é TypeScript, que é o que eu acredito em si, né? A linguagem que funciona tanto back-end, front-end, React Native, então é uma linguagem bem versátil. É legal, Silvestre, porque você até respondeu a pergunta do Bruno, né? Ele falou o seguinte: olha, na verdade, eu acredito que toda profissão seria resolver problemas, né? Então, realmente, Bruno. Então, a conclusão que a gente chega, programar pode estar em todo lugar, né? Um médico, por exemplo, ele pode precisar fazer uma gestão de pacientes, ele te contrata. Então, programação, pessoal, é um poder, né? É um poder bem grande, realmente. E, inclusive, Sibelius, eu queria até que você falasse um pouco sobre as áreas de atuação, né? Que você pode seguir como programador. Eu vi que você falou aí de back-end, front-end, né? Essa parte de banco de dados, como é que seria essa ideia aí de uma forma geral? Tá certo. Eu não recomendo se especializar muito no início, eu recomendo ser generalista no começo, até para você experimentar e ver o que você gosta mais, né? A questão do back-end seria alguém que mexe mais com a parte das APIs, né? Então, o que é uma API? Uma API é uma interface que dá acesso a alguns dados, né? Então, você pode ter uma API de tempo e essa API vai retornar quanto que está o tempo em tal cidade. E aí, esses dados podem estar em algum banco de dados e você pode ter outras coisas no back-end, não sei se isso entra também em questão de DevOps. DevOps seria como que você pega o código que está na sua máquina e joga na internet, né? Então, esse código tem que rodar em algum lugar. Então, você pode rodar ou no seu computador ou subir para a cloud, né, que seria o computador de outra pessoa. Como que você configura esse computador, configura o IP, configura o DNS, configura todas essas coisas para a pessoa conseguir acessar seu site de qualquer lugar, né? Então, o back-end vai trabalhar com essa parte de banco de dados, modelagem, APIs, otimização, event-driven, microserviços, sistemas distribuídos. Tem bastante problemas interessantes e clássicos lá, lidar com concorrência, paralelismo, que é bem interessante. Na UV a gente tem muito desses problemas, muito mesmo. A UV é ótimo para aprender, todo dia a gente está aprendendo. Tem vários bugs que a gente só pega em produção, porque quando você está no seu local, né, você está numa máquina só, né, então você não tem latência, você não tem rede, você não tem vários problemas. Então, quando você vai para a produção, realmente você pega os bugs, ou os clientes pegam os bugs que você não conseguiu pegar antes, porque o sistema vai ficando cada vez mais complexo, né? O front-end é a pessoa que foca mais em fazer as interfaces. Então, a interface seria como que você interage com o back-end, interage com as APIs. Então, pode ter um botão, pode ter uma lista, um CRUD, né, que eles chamam. Então, você tem uma tabela, cria um cliente, edita o cliente, deleta o cliente, faz um gráfico bonito, coloca animação, vai de uma rota para outra. E aí, o front-end é super importante, né, se você quiser atingir pessoas que não têm essa capacidade técnica, né. Eu diria que o grande valor
da programação ou de quem trabalha com tecnologia é prover essas soluções para pessoas não técnicas, né? Eu diria que esse é o maior dificuldade, né? Como que você transforma algo super técnico em algo muito fácil, né? Então, se você quiser fazer um software para alguém que tem zero conhecimento de tecnologia, seu software tem que ser muito bom, tanto back-end, tanto front-end, entendeu? Então, você tem que ter usabilidade, design e outras coisas, né? Tem a questão de design também, que não seria considerado um programador, mas com o avanço do ChatGPT, LLM e outras IAs, essas funções elas estão ficando cada vez mais consolidadas, e um dev só conseguiria fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Parece meio loucura, mas a gente tem tanta ferramenta, tanta coisa que um dev sozinho conseguiria fazer um SaaS, que é um serviço, é um software como serviço, entre outra coisa, e vender, né? Que é que eles chamam de hacker, né? Então daria para você montar uma startup com uma pessoa só, meio loucura. Antigamente não seria possível, mas agora a gente tem tanta abstração assim, são coisas que facilitam a sua vida, né? O banco de dados é o quê? Uma abstração para você acessar o arquivo. Então, você tem o seu disco, você grava suas imagens e outras coisas. O banco de dados, ele torna o acesso ao disco bem eficiente usando aquelas árvores B. Então, se você quiser entender como que o banco de dados funciona, no nível mais baixo nível mesmo, abrir o capô ou entender realmente como as coisas funcionam, que é como eu recomendo você aprender, e a fundo mesmo como que funciona, então você vai ter que baixar um pouco o nível e entender um pouco de árvore B, como que funciona, com a otimização, Big O, complexidade de algoritmos, entre outras coisas. É legal, Sipers, porque assim, eu acho que uma visão muito errada, pessoal, que as pessoas têm de um programador, é que o programador é aquele cara do filme, né? Quem que é o cara do filme? É o cara que fica num canto, socado, com a tela preta aberta, digitando um monte de comando que ninguém entende, que é um cara super gênio na matemática, que é um cara com QI muito elevado, e no fundo, não. O programador, ele primeiro que não precisa de nada disso para programar, né? E depois que boa parte do programador, se programar é sobre resolver problemas, e geralmente se você quer vender alguma coisa, você não vai resolver problemas seus, né? Porque você pode até resolver problemas seus, mas você não vai se pagar. Então você tem que resolver problemas dos outros, e eles vão te pagar para você resolver. Então, boa parte da vida do programador é entrar em contato com o cliente, tá? Então, tem muita gente falando, por exemplo, a inteligência artificial, IA, né, vai roubar os empregos, vai acabar com o programador. Cara, como assim? O programador ele precisa entender o cliente. Então, vocês podem ver, né? O Sibelius falou, a gente de programação, a gente interage com diversas áreas. Então, começa com o cara lá do design, que ele precisa entender, né, o que o cliente quer, a tela, né? A cor de fundo, qual que vai ser a cor de fundo? Isso é bem legal, pessoal. Eu comecei a estudar assim algumas coisas, porque tem por exemplo, o pessoal de design entende, né? Onde deve ficar a logo, a usabilidade, né? Ou seja, assim, pô, será que vai ficar bom do usuário? Vai ficar intuitivo? Né, eu não sei se vocês já entraram no site, vocês ficam procurando cadê a coisa, né? O site não tem boa usabilidade. Então, o cara lá de design, ele vai ser responsável por desenhar a tela. Que o pessoal de design não me escute falando isso, mas o pessoal de design é tipo assim, ele entende como que vai ser a tela e meio que coloca no Paint. Sabe aquele programa de colorir e tal que a gente usa? É como se fosse, ele cria uma imagem, não é no Paint, tá, pessoal? O pessoal de design aí me escutar falando isso, eles usam, né? Eles usam softwares bem mais evoluídos, mas a ideia é, eles criam a tela. Aí eles mandam essa tela para o desenvolvedor front-end, que é igual o Sibelius falou, né? Que é o cara responsável ali por transformar a tela em um programa mesmo, né? Para você clicar e tal. E aí o front-end, o front-end é só a tela, né? A casca. E toda a lógica por detrás está lá no tal do back-end, né? Então o back-end fica responsável pela lógica. E o back-end precisa usar os dados, né? Quem está cadastrado, quais são os produtos cadastrados. Isso fica no banco de dados. Então, basicamente, o back-end usa o banco de dados para fazer, né? Para ver quais produtos, por exemplo, estão cadastrados e tudo, manda para o front-end, o front-end só exibe. É basicamente isso, né? A ideia. Então, assim, e é legal porque essas partes elas têm que se comunicar. E o que vende, igual o Sibelius falou, né? O que vende mesmo tem uma brincadeira, né? Tem uma brincadeira assim, não, quem que é melhor, back-end ou front-end? Não sei como é que ninguém perguntou isso até agora, né? Não existe o melhor.
Aí a pessoa, por exemplo, eu gosto mais de back-end, eu gosto mais da parte lógica, mexer na tela preta e tal, mas a pessoa pergunta, tá, e aí? Então, o que é melhor? Aí quem é desenvolvedor do back-end fala assim, existe um programa sem front-end, mas sem back-end não existe. Realmente, você poderia usar, por exemplo, esse site que vocês estão vendo, provavelmente daria para você usar numa tela preta. Iria ter uma tela preta, você iria usar, né? Ao invés de digitar seu nome aqui, clicar e tal, você só iria digitar comandos. Teoricamente, poderia ser feito. Mas cá entre nós, vocês acham que isso ia vender? Eu não usaria. Eu quero bonito, eu quero contratar a empresa e ver meu logo, ver uma cor de fundo ali do meu logo, aparecer minha foto lá, né? Isso quem faz é o front-end, né? É legal porque tem essas guerras, não sei se por aí tem, né? E o full stack, pessoal, só para deixar claro, full stack é o cara que mexe nos dois lados. Ele consegue mexer no back-end, consegue mexer no front-end. Sibeli, você tinha até falado que na sua empresa tem muito full stack, né? Mas eu aposto que um ou outro pende para um lado, né? Tem sempre aquele que fala assim, não, eu sou full stack, mas eu quero pegar só as demandas de back-end, né? Sempre tem, ou lá vocês tentam fazer de tudo para a pessoa pegar tanto de back-end quanto de front-end. Aqui na UV a gente está bem consolidado no front-end, a gente tem o design system, aí reduz bastante o custo de desenvolver front-end, que é mais pegar os componentes que a gente já criou, pré-criou, né, com React, e é só reconfigurar eles, né? Então o front-end acabou ficando, diria, fácil, assim, bem tranquilo de fazer. Então a gente tem muita coisa de back-end aqui, de escalabilidade, integração de API, resiliência e outras coisas, né? Então, boa parte dos desafios, por enquanto, está mais no back-end, assim. O front-end já está bem consolidado. Legal demais. Pessoal, antes de passar para a próxima pergunta, que eu acho que é uma pergunta também que vocês estão doidos para saber, deixa eu só dar um recado rápido, que é o seguinte: a gente está com inscrição aberta para a nossa próxima turma, tá? E no final desse evento, a gente vai ter uma segunda parte para quem quiser, tiver interesse de conhecer por dentro da Cubos. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona a Cubos, né? Que é a parte de cubos de portas abertas. Então, eu vou mostrar para vocês. Fiquem, né? Eu aconselho que vocês fiquem, que eu vou mostrar uma coisa para vocês, não, sem brincadeira, que eu acho que vocês vão. É a coisa mais impressionante que vocês já viram até hoje relacionada à educação. Confia em mim, não é querendo vender, não, sabe? Não é aquele cara, tipo, clique aqui e tal, vocês confiem em mim, fiquem que eu vou mostrar para vocês uma tecnologia que a gente usa aqui, que os alunos usam, que, na minha opinião, é a coisa mais impressionante que eu já vi aplicada à educação. Prometo, beleza? Dito isso, bora voltar para uma pergunta aqui que eu acho que também todo mundo quer saber, que é o seguinte: o dia a dia de um programador, né? E eu acho que o Sibelius tem até algo para compartilhar, que ele vai mostrar para vocês lá dentro da empresa dele, né? Então ele vai abrir para vocês aqui como que é lá na empresa dele, né? Como que funciona as coisas, né? Onde que eles se comunicam, aí depois onde que, né, eles fazem ali, como é que eles fazem, como é que eles, depois que o software está funcionando, né, eles, que tem que ser feito, como é que eles fazem lá, vocês vão ver que é bem legal aí o que ele tem para mostrar. Você quer compartilhar a tela, Sibelius? Ou se você quiser também só Tá de boa. bloqueado compartilhar a tela aqui para mim. Ah, de boa. Não, tranquilo, se você quiser só falar também, tá tranquilo. Não, Como é porque que tá funciona, né? bloqueado aqui. Acho que você bloqueou no Google Meets. Carol, você consegue desbloquear? Pera, pessoal, só uma. Carol tá aqui. Carol, pessoal, para quem não sabe, ela também é da Cubos Academy, tá? Carol Pimenta. E ela é a pessoa que vai acompanhar o chat aí também de vocês, então ela também responde dúvidas, né, não técnicas, né? Principalmente, Carol falou com a gente que vai aprender programação, mas que ainda não. Aqui não foi ainda. Tem que dar um reload, talvez. Tá bloqueado ainda. Tá bloqueado? Uhum. Pera aí. Eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Mas eu acho que. Não sei se você quer tentar sair e entrar de novo na chamada, Vou Sibelius. Se você tentar. quiser, tá de boa. Show. Pessoal, enquanto o Sibelius sai da chamada e volta, alguém tem alguma dúvida, né, em relação ao que foi dito? Eu estou vendo aqui, né, até que não apareceram tantas dúvidas assim aqui na caixinha. Podem perguntar, tá, gente?
Ah, Sibelius voltou. Espera aí que daqui a pouco eu respondo as dúvidas. Só porque eu falei e já brotou uma dúvida, daqui a pouco eu respondo. Pô, manda brasa aí, Sibelius. Eu já estou conseguindo enxergar. Tá todo mundo conseguindo enxergar a tela do Sibelius, pessoal? Tá, né? Show de bola. Manda brasa aí, Sibelius. Eu não sei, Sibelius, se você está falando. Eu pelo menos não estou conseguindo escutar. Alguém está conseguindo escutar o Sibelius ou não? Ou só eu? Não, né? Calma aí. Vou tentar de novo. Acho que agora foi. Não, tranquilo. A gente estava conseguindo ver sua tela, mas a gente não conseguiu te escutar. Aí, agora Tá eu acho certo. que tá Então, certo. esse aqui é o GitHub. Eu não sei se todo mundo está no GitHub, mas eu recomendo estar no GitHub. É a rede social dos desenvolvedores, a rede mais importante, eu diria. Então, tudo que você fizer, né? Tudo que você fizer por brincadeira ou coisa séria mesmo, ou que você estiver testando, eu recomendo você subir aqui para o GitHub, para o Git, né? Aprender a usar o Git, justamente para você não perder isso, né? Já perdi vários trabalhos da faculdade porque eu não subia, naquela época ninguém tinha me falado para usar o GitHub, não era tão popular, né? Diria que agora tá. Então, aqui é um repo privado da UV. A gente tem um repositório com todas as issues, né? Uma issue seria uma coisa que a gente tem que fazer. Então, todos os devs aqui, todo mundo, time de vendas, time de marketing, todo mundo aqui, time de CS, vai criando algumas issues para resolver algum problema. Então, pode ser um bug, pode ser uma melhoria, pode ser uma feature nova. E aí, com isso, até RFC, outras coisas, a gente vai discutindo o que tem que ser feito, né? E aí tem N coisas, pode ter um cliente, pode ter várias coisas aqui, né? Deixa eu ver se eu E aí, mostro ô uma. Sibelius, no caso, todas essas, né, cada coisinha dessa é uma coisa que tem que ser feita, né? E aí, à medida que vocês for fazer, Teoricamente, vocês né? marcam? Ah, então se Teoricamente. bem que não tem como fazer tudo, né? Mas a gente vai Então ter a que gente tem priorizar, nove. né? Isso, você vai priorizando. Então tem essa issue aqui, enviar link para o partner, a gente escreve em inglês, então tem o print aqui do que tem que ser feito. A gente tem esse templatezinho para você escrever a issue, coloca evidência. Porque assim, quem abre a issue não vai ser a pessoa que vai resolver a issue normalmente. Então, quando a pessoa chegar nessa issue, ela tem que ter todo o contexto para conseguir resolver, né? Então, para criar Legal. uma issue, a gente pode ter um template aqui. Então, esse template é para ajudar a gente a pensar qual que é o objetivo da issue, por que que eu quero fazer essa issue, como resolve, como não resolve, né? E aí a gente vai Então, mas priorizando, nem toda issue vai ser feita, todo dia a gente prioriza para ver qual issue cada dev vai fazer, então a gente consegue ver, tal dev está fazendo tal coisa. não, Quer eu comentar? ia falar o seguinte, então, aí que entra aquele negócio. Então, assim, antes de criar essa issue, né, esse o que fazer, você tem que entender muito bem, né? Porque você vai ter que descrever ali o que tem que ser feito e tal. Até porque se outra pessoa for fazer, né, ela também tem que entender o que você está querendo fazer, né? O passo a Isso. passo ali. Isso, tem que ter uma linguagem comum, né? A gente tem essa issue especial aqui, um checklist, que é uma issue que organiza as issues. Então, a gente tem o que é a prioridade, então, o que a gente está fazendo, aí tem qual dev vai fazer essa issue, aqui nesse caso, o Eduardo, aqui é o Marins. Tem coisas que a gente vai fazer ou não vai fazer, ou vai priorizar, entre outras coisas. Aqui a gente tem as pull requests. Pull request, assim, você mudou o código, você sobe a pull request aqui, seria a mudança. Então, aqui o Guilherme subiu uma pull request, ele diz qual issue ele está tentando resolver, ou está relacionada. Então, eu estou mudando esse código por causa disso. Aqui ele mudou 9 arquivos, então alguém teria que revisar esse código para entender se esse código está certo ou não está certo. Aqui, todo o código que a gente faz, que eu acho que nem toda empresa tem, aí ele faz o código, que é essa parte, ele faz o teste automatizado, e esse teste prova que o código dele faz o que ele diz que faz, né? Então, além de ter o nosso review humano, que é falho, a gente tem código que valida que o código está certo. O teste nada mais Legal. é do que um código que diz se está certo ou se não está certo, né? Legal. E nesse caso, eu acho que é aí que, inclusive, né? Eu acho que dá, por incrível que pareça, pessoal, isso acalma o coração. Eu sei que a gente não está entendendo nada, eu também não estou entendendo nada, tá ali na tela, mas a ideia, igual o Sibelius falou, é o seguinte: a pessoa tentou resolver aquele problema e ele fez o que a gente chama de pull request, né? E isso aí eu acho que acalma um pouco o coração de quem está iniciando. Por quê, pessoal? Porque antes do seu código ser aceito, você tem que fazer esse tal do pull request. E aí, geralmente, uma pessoa que é mais velha da empresa, ela pode ir lá e aceitar ou não o seu código. E aí ela explica também, né, Sibelius? Tem uma parte ali que dá para comentar, fala, olha, eu não posso aceitar isso aí porque isso aqui, né, melhora isso aqui.
Então, assim, não precisem ter medo de errar quando vocês chegarem no mercado, porque vocês não vão conseguir errar. Simplesmente vocês não conseguem fazer diretamente, jogar seu código lá diretamente. Alguém vai revisar ele. A ideia seria essa, né, Sibelius? Isso, essa é a ideia. Show de bola. Então, essa daqui não tem nenhum comentário, mas pode ter algumas pull requests que tem comentário ou não, pode até dar discussão se deu certo ou se não deu certo. E a gente vê quem tem os melhores argumentos para levar para frente, né? Legal. Aqui tem uma coisa legal que a gente compartilha, dá para ver quantas pull requests a gente faz por semana, que foi essa semana. A gente faz bastante pull request aqui. Tem 10 devs aqui. Por enquanto eu estou ganhando, estou com 67 commits. Commit é cada mudança de código. A gente fez 300 pull requests. Então, cada Boa. desenvolvedor fez umas 30 pull requests durante a semana. Bastante código adicionado, bastante código removido. Aqui tem a contribuição geral, acho que demora um pouco. Então, aqui nesse código, nesse codebase, eu fiz 21 mil commits. Legal. Fez bastante commit, assim. Acho que aqui normalmente ele mostrava Então, quanto que a gente colocou de código. A gente fez muito cada código. commit é uma mudança. Então, Isso, basicamente, você fez 21 mil mudanças ali, né? Então, o que não falta é correto. trabalho, né? Então, assim, mesmo a Isso. empresa tendo anos de estrada, dificilmente vocês vão ficar desempregados algum dia, né? Porque o que não falta é trabalho, mesmo tendo o produto ali consolidado, né? Já O feito. nosso produto tem bastante coisa para melhorar. Sempre tem, eu acho que o produto nunca está pronto, né? Sempre tem coisa melhor para fazer, né? Sempre dá para melhorar, né? Então aqui tem as coisas. Normalmente ele mostrava quanto que tinha, mas acho que a gente colocou uns 4 milhões de linhas aqui de codebase, é bastante coisa. A gente Legal. adicionou 4 milhões e removeu uns 4 milhões, né? Então aqui a gente tem a estrutura do codebase, a gente usa monorepo, que é um conceito de ter vários packages dentro do mesmo repositório. Então tem empresas que criam um repositório para cada coisa. Aqui na UV a gente deixa tudo junto, porque torna mais fácil mover o código. Então tá bem E estruturado, a gente separa as coisas, né? isso aí seria como se fosse as pastinhas do código mesmo, né? Porque assim, Isso. a visão que eu tenho aí do GitHub é como se fosse um Google Drive, né? Só que para código, né? Então, assim, é do mesmo jeito que no Google Drive você coloca uma foto sua, os arquivos, livros, né? O Google Drive é um pendrive, então isso aí também seria como se fosse um pendrive gigante que você coloca os códigos que te interessam, né? Só que eles têm umas funcionalidades a mais aí que ajuda, né? Nessa parte de código. Isso tudo Correto. aí seria o código, né? Então, cada Tudo pastinha código. dessa tem coisa dentro e tem. Legal, tá? Pô, Por exemplo, eu quero trabalhar com cashback, né? Aí cashback, tudo de cashback está nessa pastinha. Eu quero trabalhar com cobrança, tá tudo nessa caixinha. Eu quero trabalhar com cartão, tá aqui. Então é legal. bem estruturado para você conseguir achar as coisas, né? Outra coisa que é super importante aqui do nosso processo é um processo de automatização que é chamado CI/CD. CI/CD é o quê? É uma máquina que roda lá na cloud, ou pode rodar num hardware seu, que você quiser, no computador. E aí o que ele vai fazer? Toda vez que alguém faz um commit ou muda algum código, a gente roda os testes, valida se tudo tá funcionando, né? Então roda os testes. E aqui a gente tem um ambiente que a gente chama de homologação ou staging, né? É um ambiente que a gente faz os testes. Então, antes de subir para o cliente final, a gente testa nesse ambiente, que é bem parecido com produção. Produção é o que está lá que o usuário final vai ver. Então, quando você acessa, não sei, o site da Gol, o site da Natura, o site de alguma empresa, você está vendo produção. Então, a gente testa em homologação e depois a gente vai ver se deu certo ou se não deu certo. Então, é isso que Nós, vai acontecer, né? Então, tem isso muito aí, código e muito teste. Não, eu ia falar que isso aí, pelo menos, também dá uma acalmada, né? Porque assim, a gente fica preocupado em desenvolver lá o código, né? E aí, depois disso, para chegar no usuário final, né? A pessoa que está usando o site, isso aí é tudo automatizado, né? Você manda o código, já vai rodar os testes, tudo automático, já vai passar por uma esteira ali que você configurou e já cai lá Correto, Legal, tá? Pô, correto. Além, sensacional. e tem o teste automatizado, mas antes de criar qualquer teste automatizado, a gente testa pelo menos manualmente. Então não tem como tirar o fator humano, não tem como automatizar isso, porque só o ser humano consegue validar que está fazendo o que tem que ser feito, só valida a regra de negócio. O reembolso fez com o valor certo, o pagamento foi realizado do jeito certo. Então essa parte tem que ser humana. Então antes de você automatizar, você testa manualmente, depois faz isso. Então aqui é um exemplo de teste de um package que a gente tem. Nesse package tem 2 mil testes. No total, a gente deve ter uns 12 mil testes.
E aqui o que a gente faz para ir rápido? A gente paraleliza, né? Então, em vez de rodar numa máquina só, eu rodo em 9 máquinas para rodar em 2 minutos, né? Então, Ó, legal. se eu não fosse rodar em 9 máquinas, a gente demoraria 9 vezes 2, 18 minutos cada coisa. Então, a gente paraleliza para ir mais rápido, né? Então, essa é uma estratégia que você pode fazer para tornar alguma coisa mais rápida. E isso aí você paga a parte, né? Isso aí meio que você está Isso, comprando uma máquina. Seria a ideia, isso, tipo, eu desenvolvo o isso. código no meu computador, mas na hora de eu Correto, disponibilizar para o usuário, né, eu preciso comprar algum computador, por exemplo, eu quero comprar um computador da Google. Eu vou lá, compro ele, boto meu correto. código lá e aí depois eu vou pagando mensalmente, né? Algo tipo isso, né? Isso. Pode ficar bem Não, caro tal. também. Se você usar muito recurso, pode ficar bem caro. Então, cada Legal. maquininha aqui, então aqui eu estou rodando 9 máquinas, né? Tem um conceito que é uma abstração bem poderosa, né? Que foi criado pela VirtualBox, que ela chama de virtualização, né? Então, os servidores, o que eles têm? Eles têm milhares de máquinas lá. E dentro dessas milhares de máquinas, eles criam várias máquinas virtuais, né? Então, você não sabe quantos processadores tem, quanto de memória tem, e eles fazem parecer que é uma máquina só, né? Então, é bem interessante. Você pode comprar uma máquina pequena, uma máquina grande, aí depende muito. Tem vários provedores de cloud, né? Tem a AWS, tem o Google, tem a Magalu também, a Maga Cloud lá, que é bem legal. Eu fui até falar com eles lá em São Carlos, então, projeto super sólido. Eles estão com, acho que 2 data centers, vão colocar mais um. Então é bem legal. E aí eu recomendo também vocês aprenderem um pouco disso, né? De como funciona a cloud, como que você disponibiliza seu software para o cliente final, né? Outra coisa que é super importante, pelo menos para a gente, é documentação, né? Então a documentação, a gente tem uma mega documentação aqui da UV sobre tudo. E aí, sobre tudo mesmo, né? A gente documenta tudo. Ah, como que testa tal coisa? Como que é a arquitetura de tal coisa? Como que eu acho tal coisa? Como que eu respondo o cliente? Então, todas essas coisas estão aqui. É gigantesco isso. Legal. Como que eu uso IA? Como que eu faço API? Como que eu faço tudo? Ah, por exemplo, o que que é o REST? Ah, o REST é isso daqui. O que que eu tenho de REST? Ah, como que eu faço um teste? Então, a gente tem milhares de exemplos. Por que a gente faz isso, né? É um jeito de escalar a gente, né? Então, escrita é um jeito de escalar e deixa documentado. Então, imagina que eu tiro férias. Ou que a gente contrata um novo desenvolvedor. Em vez de eu ensinar para ele em call, fazer essas milhares de calls, né? Que é como as empresas fazem, tá aqui, é só você ler. E aí, se ele teve alguma coisa que ele não entender, ele pode ir lá e melhorar, né? Tem até que editar a página, ele edita e já vai melhorar. Então a gente tem Legal. tudo de tudo aqui, então é bem interessante. Como usar o WebStorm, como otimizar o IDE, então tudo que parece besteira ou óbvio a gente documenta, porque não é óbvio para todo mundo, né? E é A gente legal documenta a porque mesma coisa. Porque isso também, né, facilita muito, principalmente para quem está entrando na empresa, né, quem está no início de carreira, que a gente já chega na empresa, a gente tem um, né, eu pelo menos quando eu fui entrar no mercado, me gerou uma ansiedade muito grande, porque eu sempre focava no que eu não sabia e tal, bate uma insegurança. Quando você chega em uma empresa que tem uma documentação, eu acho que, né, né, dá aquele ufa, né? Porque você sabe, pô, se eu tiver alguma dúvida, eu posso ir lá, né, e olhar como é que eles fazem aqui, como que eu tenho que fazer. É até mesmo entrar em contato com o cliente, parece uma coisa óbvia, né? Cada empresa fala de um jeito, então, pô, deixa eu ir lá ver como é que eles fazem aqui. Pô, legal, e a documentação é completaça mesmo, né? Pô, Todo dia a gente está melhorando a documentação. Então é um processo contínuo, né? Então, o começo eu que escrevi boa parte dela para treinar os devs que eu estava treinando, né? E aí depois eles tocam isso. A gente usa o Cloudflare. O Cloudflare é bem legal também. Ele tem uma coisa que eles chamam de Zero Trust. Então todo mundo consegue acessar aqui da UV. Só quem tem acesso da UV, se você acessar sem ser da UV, ele bloqueia também. Então ele faz bastante coisa de segurança. A gente sofre bastante ataque aqui na UV também por ser uma fintech. Então a gente investe bastante em segurança, entre outras coisas. Então a gente tem várias ferramentas aqui para entender como está funcionando produção, né? Então, depois que você faz seu código, você fez seu código, colocou lá em produção, deixou lá na nuvem, deixou em algum computador, e seu usuário vai começar a usar ele. Então, você tem que entender como que ele está usando. Você tem que entender se tem bug ou se não tem bug, né? Então, o que a gente faz? Então, a gente tem algumas ferramentas, isso aqui é o Kibana, que mostra como que está sendo feito aqui, o que está acontecendo nos nossos servidores lá em produção. A gente consegue ver a latência é quanto tempo ele demora para responder.
throughput seria quantas requests ele está fazendo por minuto, né? Então eu estou fazendo quase 1000 requests, 1000 transações por minuto. E aqui é legal que a gente consegue fazer um drill down, né? Então tem o N endpoints aqui, que seria o back-end, e aí para cada back-end eu consigo entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? A latência aumentou. Por que aumentou? Porque está muito alto. Por que teve esse pico aqui, né? Aí eu consigo entender o que está fazendo. Bateu no banco de dados, fez tal coisa, chamou uma API, fez tudo isso. É entender por que demorou quase um segundo. Eu consigo ver o que demorou mais. Essa daqui demorou 6 segundos. Aí você entende. O que demorou 6 segundos? Por que demorou 6 segundos? Demorou porque essa API demorou 5. Aí teria que entrar em Legal. contato com quem faz essa API. Por que demorou 5 segundos? Aí tem que fazer o drill down do drill down, né? Dá para ver quem que é o cliente, dá para ver tudo. Quem que fez isso e por que demorou? Aí entra em contato para o cliente. Eu vi que demorou, vi que você teve um erro e você consegue ser proativo, né? E é legal, Sibéris, porque dessa forma vocês realmente conseguem melhorar, né, a experiência do cliente. Eu não sei quem aqui, pessoal, já entrou em site, principalmente site do governo, e aí demora muito para carregar as coisas. E muitas vezes é porque os programadores, né, quem desenvolveu, não tem essa estrutura aí que a equipe do Sibelius, juntamente com ele, montou, né? Essa parte de visualizar o que está acontecendo, né? Por que está demorando demais para o cliente? O cliente clica lá no botão cadastrar, está demorando muito para atualizar a página, era para ser algo rápido. O que está acontecendo? Aí eles conseguem verificar, né? Então, né, eles conseguem ver onde é que está acontecendo o problema, né, e atacar o problema de forma mais assertiva, né? Porque eu não sei se vocês viram, mas o Sibeli mostrou que tinha o projeto deles é gigantesco, tem um monte de passo. Imagina você ter que abrir passo por passo para tentar descobrir onde é que está, né, o que está demorando. Não, legal demais. E é bem uns gráficozinhos, né? Ali que dá para ver. Fica até É bonito, né? bem, é bem Legal. visualizador. Empresas grandes, normalmente, né, elas têm meio que um dashboard gigantesco com milhares de gráficos para entender o que está acontecendo, incidente e outras coisas. Então aqui a gente tem nossas issues aqui. Issues, esses aqui seria bugs, né? Issues do centro aqui, ele mostra os erros. Então daria até para a gente organizar aqui pela quantidade de eventos, seria quantos erros a gente teve. Então a gente teve 2.000 erros aqui, 4.000 erros nesse endpoint. Teve 2.000 erros nesse endpoint aqui também, nesse erro. 2.000 desses erros aqui. Então o que a gente tem que fazer, vou priorizar aqui, vou entrar aqui no detalhe, entender por que deu esse erro e começar a corrigir, né? E dá para ver assim, 182 usuários foram afetados. Aí você entende, ele foi afetado, não foi afetado, e o que a gente faz ou não faz, entendeu? Então é bem legal você ter isso para facilitar a sua vida, né? Aqui a gente tem um back-office. O back-office seria assim, como que a gente ajuda a operação, como que ajuda time de vendas, CS, ou até vocês mesmos para entender o que está acontecendo. Então a gente consegue ver aqui, cobrança sendo criada em produção, Pix, e dá para ver também se elas foram pagas ou não, né? Então em tempo real eu consigo ver o que está acontecendo em produção. Está sendo pago aqui. Acabou de criar novas cobranças. Então tudo em tempo real, né? Então a ideia é que ele fique Legal. cada vez mais rápido e aí você consegue entender, fica bem legal. A gente tem bastante coisa de real time. Eu acho que esse daqui a gente gera alguns gráficos legais. MQTT é uma coisa bem interessante. Então aqui os clientes vão gerando as cobranças e a gente vai montando um gráfico aqui, cobranças de R$ 25, cobranças de 175. Aqui é um histograma, né? Aqui a gente fez um gráfico que eu consigo ver qual que é o cliente que está gerando mais cobrança ou não, quais são os melhores clientes. Então a gente tem milhares de gráficos aqui para entender qual que é a distribuição das cobranças, entre outras coisas. Isso aqui vai muito do seu negócio, né? Então, tudo isso aqui você vai criando um código para te ajudar no ferramental, né? E só uma coisa, pessoal, só lembrando que isso que o Sibeli está mostrando, né, que é legal, isso aí foi construído ao longo de anos, né? Então ele está mostrando toda uma cadeia que eles seguem lá na empresa para vocês verem que realmente tem muita coisa para ser feita, né? Tem, né? O que não vai faltar é serviço, vamos dizer assim, mas isso aí são anos de trabalho, né? A gente não consegue levantar uma estrutura dessa que eles têm em um dia, um mês, não. Então, assim, tem, né? Vários programadores que trabalharam por vários anos aí. Então, a ideia é para vocês verem realmente a esteira acontecendo, né? Então, desde onde nasce, aí eles, né, colocam lá o que eles têm que fazer, que a gente chama de shoes, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Aí depois de feito, acabou o trabalho? Não. Aí tá aí o que o Sibeli está mostrando, né? Pô, precisa a gente verificar se está tendo erro, se pô, o usuário está tendo uma boa experiência ou ele está demorando demais para carregar a página. Se tiver, por que que tá? Então, tem todo esse trabalho também. Geralmente, né, Sibeli, não tem algumas empresas, não sei se não é o caso de vocês, mas tem pessoas que são especialistas em algumas partes, né? Igual essa parte aí, muitas vezes é o pessoal que a gente chama de DevOps e tal, né? Então, de criar também toda aquela esteira de teste e tal, eu acho que as pessoas vão se especializando também, né? Uma hora ou outra acaba que um desenvolvedor fica mais especializado naquilo, por mais que todo mundo acaba mexendo um pouco, sempre tem um que se especializa mais, né? Tipo, que se especializa mais no back-end, no front-end, um que se especializa mais nessa parte aí de criar essa esteira, né, de fazer o código passar por testes, né? Então tem tudo isso aí, né? Correto. Tem bastante coisa aqui. É um mundinho, acho que são uns 8 anos de Codebase, então a gente foi criando tudo incremental. Sempre começa de uma versão simples e a gente vai criando coisas baseadas na necessidade, né? A gente não criou nada porque a gente achou legal, algumas coisas legais, mas boa parte das coisas são demandas e necessidades, tanto os problemas internos como externos, né? Ô, Sibeles, até perguntaram aqui, né? O Gabriel perguntou assim: você desenvolve primeiro o código ou o teste aí na empresa? Tá Vocês criam certo. o teste, tipo assim, eu quero que se eu colocar esse número e esse número, tem que sair esse número aqui, e, né, então você cria o teste, depois cria o código, ou você cria o código e depois o teste, porque tem isso, né? Tem gente que desenvolve primeiro Tem criando o teste, né? Que é o tal do isso. TDD, né? Ele chama de Tem, TDD, né? Eu acho que o TDD é muito estrito, né? O que eu gosto bastante é você criar a primeira versão do código, né? Uma versão bem simples. E a partir disso você criar um teste para o teste realmente validar se sua função, seu código está correto, né? E né? aí o que eu gosto de fazer em relação ao teste, você tem que testar igual o usuário final. Então, quanto mais próximo o seu teste estiver do usuário final, melhor é o seu código, melhor é o seu teste, né? Então, por exemplo, se eu quero testar uma API, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um request para ela e vou validar que ela retorna o valor esperado, né? Você dá um Então, esse é o cutucão lá teste. nela, né? Tipo, você Eu chama toco ela assim, ela isso, tem que correto. retornar. Tem É que retornar o legal. valor correto, igual esperado, né? Outra coisa, no front-end, imagina que eu tenho uma tela de login. Eu espero, se eu colocar meu nome, colocar o e-mail, colocar a senha e clicar no botão, que ela faça um request para o back-end. Esse é meu teste do front-end. Então, se eu clicar no botão, vai enviar o request para o back-end do jeito certo. Esse é o teste que eu recomendo, né? Então, isso aqui é um monte de coisa da UV, tem bastante coisa legal para ver. Aí a gente tem Ô, a landing Sibeli, page aqui, que eu acho que é legal também. Tem código, tem bastante código, automação aqui. Sibeli, só uma coisa, surgiu aqui, né, duas perguntas. Uma primeira não foi uma pergunta, o João se disponibilizou a, a, né, entrar na empresa caso vocês precisem de um júnior. O João postou aqui, ó, se você estiver precisando de um júnior, pode me chamar. Beleza, João. Esse João já deu, né, já jogou aí, né, para o Sibeli, então, assim, se você precisar de um júnior, o João já se disponibilizou. E o Fábio até perguntou aqui, né? Isso tudo é feito em uma linguagem de programação só? É só em TypeScript mesmo? Né? TypeScript, pessoal, é uma linguagem, né? É uma das formas que a gente pode conversar com o computador. Tem várias, né? Mas É uma isso. delas. TypeScript a gente usa bastante TypeScript, back-end, front-end. Tem HTML, CSS também, né? Mas boa parte das coisas são em TypeScript. A gente tem um app Electron, que é para fazer a maquininha Pix, que é um dos códigos que a gente tem, que usa Ah, a legal. parte nativa também. A gente teve até que fazer um código que eles chamam de binding, né? A gente teve que fazer até um código em C++ para acessar a impressora, que é um código nativo, Windows e Linux, né? Então, às Ah, vezes, a gente tem que sair um pouco da linguagem que a gente gosta, TypeScript, que é, por exemplo, os plugins que a gente tem aqui de e-commerce, tem plugin em PHP, tem plugin em outras linguagens, né? Então, se for necessário, a gente faz em outras linguagens também, né? Então, a nossa landing page usa o Next.js, tudo estático. o Next é uma ferramenta, né, para construir essas páginas, né? O Então, Next ele é ótimo para uma ferramenta. SSR, para você ter um SEO ótimo, né? Então você tem uma mega performance também, porque ele faz tudo em tempo de compilação. Então isso aqui é bem legal. Eu, Ô, eu, eu gosto muito de escrever tudo, todo o meu conhecimento, até tento fazer open source de tudo.
tem esse link aqui, que é o meu, que eu chamo de Zerocasting, que é um modo de estruturar o conhecimento. Acho que se vocês quiserem ver, todos os meus conhecimentos estão aqui. Então tem meus artigos, YouTube, milhares de coisas aqui. Eu acho que eu recomendo todo mundo a escrever. Acho que nesse começo de ano aqui eu devo ter feito uns 30 artigos, então é uma produtividade um pouco acima do que normalmente as pessoas fazem, porque a gente está aprendendo tanto aqui na UV que eu quero tornar o conhecimento público para os outros. E o legal é que quando você torna o conhecimento público, melhora seu personal SEO, né? Então o seu SEO pessoal, né? Sua SEO para sites, e com isso você pode até conseguir oportunidades, alguém te contratar, entre outras coisas, né? Isso aí, pessoal, Então, é tipo, é igual quando você digita assim, sei lá, computador. Os primeiros sites listados no Google é o que a gente chama do SEO, né? Que é o mecanismo que o Google vai elencar qual site vai aparecer em primeiro lugar, qual site vai aparecer em segundo. É igual o Sibelius falou, se você escreve muito, né? Se uma pessoa estiver procurando um profissional, você vai ser o primeiro a aparecer na lista. Isso aí é muito importante, né? Você ser visualizado. Isso aí, Sibelius, essa parte aí que você está até falando, né, de colocar pensamento, lembra um comentário da Larissa, né? A Larissa postou no site, né, que ela faz muito isso para estudar, que é criar essas estruturas aí, né? Então, para organizar os pensamentos, né? Legal. Sibelius, tem umas perguntas aqui no chat, deixa eu até passar para elas aqui, que são para vocês, né? O João até perguntou, o que a programação mudou na sua vida? O que você acha que a programação, né, mudou na sua vida, se você tivesse que falar? beleza. Ou acho que eu nasci numa família bem pobre, assim, diria, né? Então, acho que uma das coisas que me ajudou bastante foi conseguir ter uma renda um pouco maior, né? Acho que isso daí é legal. Eu já gostava muito de matemática, fiz um curso técnico também. Acho que mudou que eu tenho muitas oportunidades, né? Abriu várias portas, eu consegui viajar para fora, fui para França, fui para Polônia, que eu tive 2 artigos científicos na faculdade. Eu acho que teve bastante network também, conheci bastante gente inteligente. E eu uso bastante o Twitter, eu diria que o Twitter e o GitHub são as redes sociais mais importantes para o desenvolvedor. Tem muita gente inteligente, boa parte dos melhores devs do mundo estão no Twitter. Então você consegue conversar direto com eles, assim, é bem, bem interessante. Então acho que mudou no sentido de eu conseguir ter minha startup também, né? Fazer um projeto que eu acredito, que também influencia bastante gente, né? Ajuda bastante empresas no mundo. Eu diria que com a UV a gente consegue melhorar o Brasil mesmo. Eu diria que programação é isso, né? Programação permite automatizar as coisas, permite eu conhecer pessoas. Fui para meetups, conheci milhares de pessoas Legal. incríveis. Eu acho que é isso. Programação, pessoal, é legal porque, assim, a programação, ela te convida a pensar em um mundo de outra maneira, né? A gente começa até a pensar na maneira mais lógica, porque, igual eu falei, né, programar é sequência de passos lógicos. É simplesmente isso, pessoal. Programação é bem simples, muito mais simples do que vocês imaginam. Tanto é que eu já trabalhei dando aula de programação para criança de 6 anos. Então, confia em mim quando eu digo que qualquer pessoa consegue aprender programação. Então, a programação, ela muda até a forma de você ver o mundo, porque você começa a pensar mais estruturado, né? Mesmo em coisas do dia a dia, você começa a pensar mais passo a passo. Eu, pelo menos, vi assim, né? Isso mudou muito em mim. O Isaac até perguntou, ó, em relação às exigências do mercado, né? Qual é o nível de conhecimento que você precisa para começar? Isso é muito relativo, né, Isaac? Depende muito da vaga que você está tentando, mas, por exemplo, uma vaga de um júnior, dependendo da empresa, ela vai, às vezes, querer que você saiba só front-end, né? Às vezes é uma vaga de front-end. Então, front-end, pessoal, igual o Sibelius começou falando uma coisa muito interessante, é legal você aprender, né? O que a gente também prega muito aqui na Cubos é aprender a base, né? Então você vai aprender as principais coisas que você precisa saber e depois disso você aprende, né, o que o mercado muitas vezes quer, né? Então às vezes o mercado quer uma ferramenta mais, né, de que a gente chama de alto nível, fica simples de aprender. Então geralmente você aprende um JavaScript, HTML, CSS, muitas vezes é o suficiente para você já pegar uma vaga, sabe? A Amanda até perguntou, né, como funciona para corrigir bugs. Sibelius aí, né, até falou, né, de muito bug. Só uma coisa, pessoal, bug nada mais é, né, do que erro.
Então, às vezes, a gente fala assim, pô, aquela pessoa bugou. Eu não sei se já viu, a pessoa às vezes está falando e ela para de falar, e a pessoa fala, pô, a pessoa bugou. Esse negócio de bug são erros, né? E aí a Amanda perguntou como que funciona para corrigir esses bugs, Cibele. É mais estudar, né, cada um deles, né, e ver do que se trata, né? Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Eu posso até comentar outra pergunta, né? Acho que era mais sobre experiência, né, para conseguir uma vaga, né? Diria que os melhores programadores que eu conheço, eles não têm faculdade mesmo, eles aprenderam sozinhos. Ser autodidata é fundamental, né? Porque sempre está mudando, né? Então, se aprender a aprender, eu diria que é a coisa mais importante mesmo. Então, essa coisa de você escrever, fazer artigo, fazer open source no GitHub, essa coisa, tudo conta para o seu proof of work, né? Que você prova que você sabe alguma coisa. Então, eu diria que é ótimo isso. Qual que era a pergunta? Como resolver um bug, Do né? bug, Tá como resolver certo. um A bug. questão do bug, o que é um bug, né? O bug é quando o seu código se comporta de um jeito que você não espera, certo? Então, o melhor jeito de você resolver um bug, na verdade, é primeiro tentar reproduzir o bug. Então, é assim, imagina que o cliente falou, eu cliquei aqui e quebrou o botão. Eu cliquei e explodiu a tela. Então, o primeiro passo para resolver um bug é você tentar reproduzir o bug. Então, você vai ter que tentar chegar no mesmo estado do programa, vai clicar lá, vai clicando, aí você clicou, pegou o bug, e aí você vai ver por que quebrou, né? E aí o que você vai ter que fazer depois? Você vai ter que entender qual que era o estado que deveria estar, mas não está, né? Então você pode usar uma coisa que eu gosto bastante, que eu até recomendo, que é o console log. O console log ele faz o quê? Ele vai te dizer qual que é o estado do programa naquela linha em particular. E aí você vai entender, e aí vai fazer esse debug, que seria assim, você vai perguntar, por que essa variável tem valor 10 se era para ter valor 20? E aí você vai indo para trás, que é chamado como se fosse um backtracking, até você achar a causa raiz do bug. Era para entrar nesse if, mas entrou no else. E aí você descobriu o bug, né? E aí um jeito de você resolver o bug é você escrever um teste automatizado, e esse teste automatizado, ele vai quebrar a primeira vez, que é um failing test. Ele quebra porque ele mostra que tem um bug ali, que ele não está funcionando do jeito correto. E quando você corrigir o comportamento, esse teste vai começar a passar. Então, quando o teste passa, quer dizer que você corrigiu o bug. Então, você provou que estava errado e você provou que agora está certo, né? Então, você provou duas vezes, né? Tanto que está errado, tanto que está certo. É claro que quando você vai para níveis para produção, quando você vai para níveis de microserviços, sistemas distribuídos, back-end, front-end, NAPIs, vai ficando cada vez mais difícil. Então você precisa ter muito mais ferramental, que você não consegue colocar um console log em produção, e às vezes você não consegue reproduzir o bug, às vezes você não tem acesso ao banco de dados. Então você tem que ser muito mais criativo para tentar achar a solução, ou você precisaria instrumentar seu código, que é colocar aqueles logs que eu mostrei para vocês lá do Kibana, para, se acontecer de novo, a próxima vez que acontecer, você vai conseguir saber por que aconteceu, né? Então, às vezes, você não vai conseguir resolver o bug hoje. Então, tem bug que você vai demorar vários anos para resolver, né? Ou alguns, parece meio loucura, mas teve bugs que demora mesmo. E tudo bem, né? Nem todo bug é crítico, né? Então, nem todo bug afeta o cliente de um jeito problemático. Então, por exemplo, criar cobrança Pix é super fundamental para a gente. Então, a gente tem milhares de testes. É uma coisa que não pode quebrar. Agora, um fluxo que acontece de vez em nunca, um cliente pegou, talvez você não precisa corrigir, né? Beleza, ele está chateado, mas ele consegue viver com aquilo, né? Então, você tem que priorizar também bugs. Não dá para você resolver todos os bugs, né? É o famoso um cliente procura falando que o cheque que você imprimiu, né, tá errado. Aí, pô, cheque, eu acho que tem muita gente aqui da chamada que nunca nem usou um cheque. Eu nunca usei um cheque, tá, pessoal? Mas assim, só para vocês entenderem que assim, às vezes tem um erro, é claro que esse erro aí de cheque não seria ligado à programação, mas que às vezes nem vale a pena tanto você resolver, porque quem usa cheque hoje em dia, né? Então, pô, o cheque foi impresso errado, né? Às vezes nem vale a pena, sei lá, corrigir isso aí, não. Legal. A Júlia, pessoal, ela perguntou assim, né? Eu estou no comecinho de um curso full stack, né? Então a Júlia é aquela que vai mexer nos dois lados, lá, front e back, né? E eu pretendo em algum momento fazer uma graduação. Qual vocês indicam? Essa é uma coisa legal, né? Porque duas coisas que a Júlia falou. Ela está fazendo um curso full stack que não é graduação, então, e o Sibelius acabou de falar, grandes programadores que ele conhece nem tem curso superior, e eu também eu conheço vários grandes programadores assim também.
Mas aí, qual curso indicar, né? Eu acho que não tem. Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque tem muitos cursos, né? Depende muito, ô, Júlia, de que você quer fazer. Por exemplo, tem curso de jogos digitais, tem gente que usa programação para criar jogos. Se você quiser um curso de desenvolvimento web, né? Às vezes você pode fazer uma análise de desenvolvimento de sistemas. Se você quiser ir um pouco mais fundo, até para entender a parte matemática, ciência da computação, né? Então, eu acho que depende muito do que você quer, pretende. Pô, eu quero mexer com a parte de dados. Tem curso hoje em dia de ciência de dados. Então, vale a pena primeiro você pensar no que você quer aplicar programação. Aí depois você manda brasa para escolher. O Isaac ele falou até assim, ó, sobre o comentário do Sibelius, que aprender a aprender. O Isaac falou sobre uma metodologia de aprendizado, né? Se tem alguma metodologia de aprendizado, né? Que você falou que é importante aprender a aprender, né? Tá certo, posso comentar essa também. Tem um livro bem legal. Eu recomendo aprender o máximo por livro, por texto, que é muito mais eficiente. Tem um livro bem clássico, que é o Make Stick. Eu recomendo também aprender inglês. Todo mundo fala que não é necessário, mas quanto mais você souber, mais fácil vai ficando a vida para você. Então, o inglês é fundamental para você conseguir vaga para fora, ganhar em dólar vezes 5. Tem esse livro Make Stick, ele fala um pouco sobre como funciona a cognição, como você consegue aprender e guardar as coisas que você aprende. Então, não adianta você aprender e esquecer. Mas esquecer é fundamental para você aprender, né? Então, o ideal seria você aprender várias coisas ao mesmo tempo, parece meio loucura. Mas você aprende várias coisas ao mesmo tempo, porque enquanto você aprende uma, você vai esquecendo a outra, e quando você voltar, você vai lembrar melhor, né? Então, tem essas coisas meio malucas. O que eu recomendo, você focar em muito mais em coisas, aprendizado ativo. Então, em vez de ficar só ouvindo o vídeo, ou só lendo o livro, você tem que colocar a prática, né? Então você tem que escrever código. É igual andar de bicicleta. Você tem que andar de bicicleta, não tem jeito. Se quer ficar bom em programação, você tem que codar muito. Tem aquela coisa do Outliers também, que é o livro clássico. Então você vai ter que ter 10 mil horas de programação. É isso, não tem como fugir. Não tem como você ficar bom em algo, sendo que é alguma coisa que precisa de prática mesmo, né? Sobre programação, o que eu recomendo é você tentar fazer as coisas. Então, eu quero fazer esse app. Mas é muito complexo. Não pensa que é muito complexo. Pensa assim, como que eu faço isso do jeito mais simples? Então, você tenta fazer do jeito mais simples. Não sei fazer. O ChatGPT me ajuda, ou alguém me ajuda. Tem as comunidades, tem outra coisa. Como que eu faço um app que gera uma imagem? Para gerar imagem, eu tenho que aprender um pouco de computação gráfica, entre outras coisas. E vai aprendendo os conhecimentos que você necessita para conseguir realizar aquilo. Então, aí no final, você vai ter um código, um produtinho lá, ou algum app que você achou legal. Mesmo que você não saiba tudo de forma tão profunda, aos poucos vai começar a entender cada vez mais, né? Então tenta colocar em prática nisso, né? Acho que a Maia tinha até feito uma pergunta aqui sobre o que recomenda de portfólio. O que recomenda de portfólio? Tem até uns GitHubs sobre Code Challenge de vagas. Então tenta fazer todos esses Code Challenges das empresas. Então toda empresa que tiver um Code Challenge, o Code Challenge é o quê? É meio que um exercício, Desafio, né? um desafio de código. Tenta fazer o desafio de código. Porque o que a empresa quer fazer com aquilo? Ela vê se você consegue fazer aquele desafio. Provavelmente, aquele desafio deveria ser próximo de algo que você vai fazer internamente, né? Então, aqui na UV, a gente tem vaga, né? Tanto júnior, tanto sênior, e a gente tem 2 desafios aqui, né? Então, a barra é bem alta aqui, a galera é muito boa. Então, para a gente selecionar, para a gente achar gente inteligente, o que a gente faz? A gente tem um Code Challenge, que é um full stack com GraphQL Relay, que é as stacks que a gente usa. Porque tudo é GraphQL Relay aqui. Se você não souber GraphQL Relay aqui, não vai funcionar, não vai dar certo, você não vai conseguir fazer nada. E a gente tem um desafio também para escrever um RFC, um Request for Comments. Então, como que você faria uma proposta para a gente? Então, mesmo para o nível júnior, a gente quer entender como que você organiza seu pensamento. Então, como você organiza seu pensamento, como que você aprende é super importante para a gente. Então, isso varia muito da empresa. Então, o seu portfólio pode ser N coisas que você vai fazendo, ou pode ser um side project, alguma coisa que você quer fazer diferente. Tem um amigo meu que ele pegou aquele LeetCode lá, ele quer fazer um site que tem soluções do LeetCode, que é uma coisa que não existe. Então, ele achou difícil achar soluções de LeetCode. Então, ele vai fazer um site disso.
E aí, nesse processo de fazer algo que parece simples, ele vai ter vários problemas. Ele vai ter que aprender um pouco de DevOps. Como que eu coloco isso na internet? Vai ter que ver um back-end. Como que eu faço banco de dados? Como que eu gerencio o banco de dados? Como que eu faço o front-end? Como que eu faço a API? E aí você vai entender como que as coisas se encaixam. Então, para mim, a parte mais importante é você entender como que as coisas funcionam de fato e como que uma coisa encaixa na outra. Então, se você quer ser um front-end muito bom, você tem que entender o back-end também. Então, o back-end muito bom tem que entender o front-end, tem que entender como que ele vai consumir as APIs, qual API faz sentido ou não, né? Então, você precisa entender um pouquinho de tudo. Então, foca muito mais em aprender mais coisas, aprende menos de mais coisas do que mais de uma coisa só, né? Foca muito mais em quais problemas você consegue resolver, N problemas diferentes, do que, eu sei resolver, se cair esse problema, você resolver. Então, tenta ver quanto mais problemas você consegue resolver, mais, mesmo que você não saiba tanto ao fundo, né? Você vai aprofundando com o tempo, né? Acho que essa pode ser uma estratégia de início mesmo, né? Então, você tem que entender o que que as pessoas, o que que o mercado está procurando. O mercado procura mais back-end Java. Então, talvez você focar um pouco nisso seja interessante. Mas o conhecimento que você aprendeu em back-end Java, tenta reutilizar esse conhecimento para aprender JavaScript, ou para aprender outra linguagem, ou para aprender um pouco de front-end. Então, tenta reusar os conhecimentos. É uma coisa que eu acho legal é que, assim, no começo também, pessoal, você pode também começar. O começo tem que começar do início, né? Como diz o pessoal. Você começa realmente no exercício básico, principalmente no começo, tem que aprender lógica de programação, né? A pensar de maneira estruturada. Aí depois disso, você manda brasa igual o Sibelius falou, né? Como o programar é sobre resolver problema, ache problemas e resolva-os, né? E uma forma de achar problema que o mercado quer, nada mais justo do que você procurar na própria empresa, né? O que as empresas estão querendo que você resolva de problema. E aí, mais mercadológico que isso, impossível, né? Legal. Acho que O outras coisas Fernando, interessantes, pode acho falar. que boa coisa para você fazer, tem até um repositório do GitHub que é Build Your Own X. Então, tenta reescrever a roda, né? Então, por exemplo, como que você faz um terminal? Como que você cria uma IDE? Como você cria um joguinho de Snake? Ou aquele horizontal scrolling igual o Mario? Então, tenta recriar as coisas que já existem. Recriar as coisas que já existem. Faz um sistema operacional, parece loucura. Cria uma linguagem de programação. Então, tenta fazer esses projetos meio malucos, que parece impossível, mas com isso você vai aprender um monte de coisa, entendeu? Cria um banco de dados. Por exemplo, o que que você precisa fazer para criar um banco de dados? Cria um browser, parece meio loucura, mas cria a versão mais simples disso, só para E você entender os conceitos, pode ser né? o basicão, né? Só o basicão ali. Você pode ter um browser que renderiza um quadrado, renderiza um triângulo. Aprende a fazer isso, faz o básico. Então pode ser interessante isso também. Pessoal, deixa eu encerrar aqui, né? Deixa eu só ter uma dúvida aqui na caixinha para responder, que é do Fernando, né? Ele fala que tem 16 anos, quer entrar no mercado de web e está aprendendo HTML, CSS e JavaScript. É um bom começo. É um excelente começo, Fernando. Você está literalmente aprendendo, né, o que é cobrado, geralmente porque você, no front-end, né, na parte da frente, usa todos esses três, e você pode usar isso aí também na parte de trás, né, que é na parte do back-end, igual o Sibelius falou, né, lá na empresa deles usam muito. O Rafael também falou assim, né, se vocês falam bastante de Java, né, qual a opinião sobre a linguagem Python? Pessoal, toda linguagem é muito boa, tá? Não tem uma linguagem melhor, né? O Sibelius, ele citou como exemplo Java, porque se você tiver que aprender algo, por exemplo, você pode dar uma pesquisada no mercado que te interessa, né? Então, na minha cidade usa muito Java, ou na minha cidade usa muito JavaScript, na minha cidade usa muito Python, ou não, eu não quero trabalhar na minha cidade, eu quero trabalhar home office, pode ser em qualquer lugar do mundo. Deixa eu ver o que eu posso aprender. Mas Python é uma excelente linguagem. Ela é usada para várias coisas também e dá para desenvolver um aplicativo todo em Python, né? Tanto a parte de back-end quanto front-end também. Então, dá para fazer tudão nele. Então, Eu eu acho que acho tem que é até um isso. conceito sobre isso, né? Todas as linguagens, boa parte dessas linguagens, elas são equivalentes, tá? Então tem até uma prova matemática lá, que é o teorema de Turing, e aí você consegue provar que você consegue implementar qualquer coisa em qualquer linguagem, né? Então daria até para fazer coisas do browser em Python, se você quisesse, ou em qualquer outra linguagem, então pode ser interessante. Sobre É, quem está começando,
uma coisa super importante também é você conseguir experiência. Experiência e feedback, eu acho que eu diria que são as coisas importantes para vocês que estão começando. Então, vocês precisam saber o que vocês estão fazendo de errado, então procurem feedbacks negativos para você saber realmente por que seu código está ruim. Se todo mundo falar, seu código está ótimo, provavelmente não é um feedback positivo, porque você não aprende nada. Então, procurem feedbacks negativos para você melhorar. Procurem oportunidade de experiência, tenta resolver uma issue do open source, tenta pegar um freela, sei lá, ajuda a sua tia que quer fazer um site de pesqueiro, faz alguma coisa meio maluca. Foi até como eu comecei lá bem no início, eu fiz um site de pesqueiro. Eu fiz meio que um e-commerce, um PDV para uma lojinha de surf também, bem no início, com Delphi, Pascal, então tinha bastante coisa meio maluca. Então, eu acho que vocês têm que focar muito em experiência, né? Então, sei lá, trabalha de graça, acho que pode ser uma estratégia também para alguém, só para conseguir experiência. Busca feedback, compartilha seu código open source, tem várias comunidades que a galera revisa código, tem a minha de mentoria também. Então, são duas coisas super importantes para você ter esse feedback, né? Então, feedback tanto de experiência, tanto de experiência e feedback qualquer outro. Acabei esquecendo agora. Do que você falou aí agora. Acho que é experiência e feedback que você está fazendo certo e errado. Isso, é isso. São essas duas coisas super importantes. E assim, pessoal, também não precisa tentar abraçar o mundo, não, tá? Faça uma coisa de cada vez, de boa. Não tenham, né, não precisa ter. Vocês vão ver que é muita coisa, mas, como diz o Sibelius mesmo, aprenda o básico ali, ó. Vocês vão ver que depois sai de boa as coisas, sabe? Aprendendo bem o básico, o restante sai tranquilo. O João até brincou aqui, né? Como diz o Caldeira, a melhor linguagem é aquela que paga o seu salário. Eu costumo falar isso com meus alunos, né? A melhor linguagem de programação é a que paga o seu salário, pessoal. Sempre vai ser. Então, assim, você foi contratado para mexer com uma linguagem que você nunca ouviu falar. Você vai aprender essa linguagem e, a partir daí, ela vai ser a melhor do mundo. Porque é ela que está caindo dinheiro na sua conta, né? Ela que está te fazendo comer, né? No final do mês. Beleza? Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês, eu queria agradecer demais a presença do Sibelius, né, a disponibilidade que ele teve de vir aqui. Eu sei que a agenda do Sibelius também é bem corrida, né, por aí. Vocês viram, né, só pelo que ele mostrou. E assim, muito obrigado, Sibelius, muito obrigado mesmo.